Fala galera, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nós sumimos, mas we are back. Nós estamos de volta. Vamos falar aí hoje um pouquinho sobre dicas de arquitetura, como sempre. E hoje o quadro é sobre uma dúvida bem forte da galera, tá? Que é quando usar granito, quando usar mármore, quando usar pedras sintéticas, em quais casos a gente deve usar isso, quais casos a gente não deve, qual é a resistência de cada um, questão de valor. Hoje você vai sair dominando um pouquinho sobre isso e vai sanar com certeza as suas dúvidas. Mas primeiro, roda a vinheta. Galera, é o seguinte, muitas pessoas nos perguntam qual dessas pedras elas devem usar, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma, a gente vai elencar ali o nível de resistência, a questão dos valores e qual é o uso de cada uma, né? Quais são as características principais. Bom, vamos lá. A primeira que a gente vai falar hoje é sobre o comunzão ali, o granito, tá? O granito, qual é a característica principal dele? Ele tem alguns pontinhos ali, então ele é bem pintado ali, é bem característico dele a questão da formação de pontinhos. A gente vai ver isso aí no verde ubatuba, a gente vai ver isso no preto absoluto, apesar de ser bem preto, você vê ali os pontinhos. A gente vai ver isso no branco absoluto, apesar de ser bem preto, você vê ali os pontinhos. A gente vai ver isso no branco Itaúnas e entre outros, tá? Eu falei só os principais, mas tem uma infinidade aí, um leque de opções muito grande. O café imperial, etc. Enfim, o granito, ele tem uma resistência mais alta que a do mármore, tá? O mármore é um pouquinho mais poroso que ele e um pouquinho menos resistente. Então ele ganha na questão da resistência. O valor dele é mais em conta na maioria dos casos, nos casos mais comuns, dessas pedras mais convencionais. Ele tem um valor mais tranquilo que o do mármore, né? Então ele é um pouco mais barato. E é uma pedra natural, tá? Então você já dominou ali para que ele serve. O uso deles, tá? Já vamos matar isso aqui agora. Para eles serve para todos os casos. Você pode usar ali tanto na sua cozinha, quanto no seu banheiro, quanto numa soleira. Eles são bem versáteis, assim como o mármore. O mármore você também pode usar para tudo isso. Qual é a diferença então do granito para o mármore? O granito, como vocês viram, tem esses pontinhos aqui. O mármore, ele tem alguns rajados, então é bem característico dele essa formação de rajados, né? A formação da pedra é diferente, de acordo com a natureza, como elas são pedras naturais, então isso aí vai no processo de formação, de acordo com os anos, o tipo da rocha, e aí a gente encontra o mármore. O mármore, galera, é uma pedra um pouco mais cara, ele remete ali a uma coisa mais nobre, né? Vem daquela coisa romana, dos gregos, aquela coisa chique. Então é bem comum você ver até em mansões, aquelas mansões tradicionais de São Paulo, da Europa mesmo, o uso de mármore. E não é uma coisa que está no passado não, até hoje as pessoas usam muito mármore, é um material que a gente brinca que ele não sai de moda, né? Uma coisa que está sempre ali remetendo essa coisa do glamour. Tanto que os porcelanatos hoje estão tentando imitar o mármore e estão conseguindo muito bem, já já a gente vai falar deles. Mas enfim, o mármore tem essa característica dos rajados, então a gente vê isso aí no travertino, a gente vê isso aí no Carrara, a gente vê isso no mármore crema, no Calacata, que é muito parecido com o Carrara. Então são essas características que você vai sempre ver, essa formação de veios, né? Que está associada à formação natural dele. A desvantagem do mármore em relação ao granito são basicamente duas, tá? A questão do valor, ele tem um valor um pouquinho mais salgado, né? Claro que a gente está falando das pedras mais comuns. Vai ter alguns mármores lá importados, que nem tem no Brasil, etc. E aí ele tem um valor um pouco mais alto, mas se você pegar ali o convencionalzão, um Carrara e um verde ubatuba, comparando o granito com o mármore vai ter um valor um pouquinho mais alto, por essa questão aí dele remeter mais à nobreza, ser uma pedra mais chique, né? Porém, a questão é de gosto, os dois caem muito bem em várias situações, você pode usar na sua churrasqueira, você pode usar na sua área gourmet, você pode usar na sua cozinha, na bancada, ambos vão dar certo, tá? É só essa questão mesmo da estética dos veios e do mármore ser uma coisa mais chique, mais tradicional. Enfim, é isso. Agora a gente vai falar aí de um terceiro cara que está se difundindo muito no mercado, que são as pedras de quartzo.
Como que funciona o quartzo? O quartzo é um material também natural, né? Porém, eles fazem um processo químico, né, nesse material natural. Eles misturam ali com algumas resinas, com alguns compostos químicos, e eles conseguem fazer esse tipo de material que é muito mais versátil. E em termos de resistência, ele é o top, tá? Hoje, uma bancada de quartzo, né? Vamos falar aí das marcas, né? Silestone, Milestone, que são as mais convencionais, esses stones da vida. No geral, eles se referem a pedras de quartzo, que são pedras... Na linguagem mais simples, é uma pedra sintética de quartzo, que é esse material porosinho que geralmente ele tem uns brilhos. Então você consegue chegar num resultado muito bonito, né? Ele fica ali aquela pedra toda pretona com alguns brilhozinhos ali. Ele é bem top mesmo. Só que ele, apesar da alta resistência, da questão do brilho ser muito bonito, da versatilidade de cores, você pode escolher muitas cores. É um catálogo muito amplo. Ele tem um valor alto, tá? Então ele parte dos R$1.000, enquanto o granito e mármore você consegue muitas vezes por menos que isso. Então o Silestone ele pode chegar a 2 e pouco, então não é um valor muito baixo. Porém hoje é o que há de mais moderno. Você vai fazer uma bancada de cozinha top, um padrão A, uma casa muito bonita, aquela coisa mais sofisticadona, ele com certeza vai ficar muito bacana. Um não anula o outro, você pode usar os dois juntos também, você pode jogar um piso de mármore e calcata e fazer a bancada ali de um silestone. Então, a usabilidade dos materiais elas podem ser conversadas, você pode usar um pouco de cada um. Por isso que é bacana um projeto, né? O projeto você consegue mensurar, dividir certinho sem ficar aquela coisa muito carregada e usar vários materiais diferentes. Mas em resumo é isso, esses três são os grandes players, né? Que é o granito, mármore rajadinho e a pedra sintética que é o quartzo. E aí o que eu tava em suspense para vocês que eu vou falar agora é o porcelanato, galera. É isso aí mesmo. O porcelanato ele tem se difundido cada vez mais. Uma grande característica do porcelanato é que ele consegue imitar muito bem os materiais. Como a gente falou lá para trás um pouquinho, ele consegue imitar mármore. Você consegue achar porcelanatos hoje idênticos ao mármore calcata. E você consegue um valor muito mais em conta, né? Um metro quadrado, um porcelanato desse, sei lá, 100, 150, que chega a 200, uma pedra grande, de 1 metro, tarará, 1,50 m. Então você consegue um valor muito mais enxuto com ele. E o leque de opções de cores que você tem com um piso desse, se aplicado numa bancada, é muito grande também. Você tem porcelanato preto, branco, imitando granito, amadeirado, liso. Claro que a gente indica alguns mais estratégicos, como o liso e os imitando mármore, que são os que dão um aspecto mais bacana. Você consegue um custo abaixo, e o porcelanato tem uma característica muito legal, que ele é um material muito resistente também. Ele é um pouquinho poroso, mas assim, se você fizer um uso adequado e tal, não vai ter problema nenhum. Você precisa só fazer, às vezes, uma bancada de concreto, e em cima dessa bancada você aplica ele, nos casos de cozinha. Ou você pode apoiar até com mão francesa ali, fazer a sua pia esculpida. Você pode fazer também a própria pia de cozinha com mão francesa, né, se for uma coisa mais simples. Você pode revestir ilhas. Então ele também é bem versátil, tem um valor muito inferior ali até ao granito, tá? Porque o metro quadrado dele é realmente bem em conta do porcelanato. É o que eu te falei, 100, 150, 200 reais, você compra um top, grande. E aí a única coisa que você vai ter problema, assim, que é um pouco mais difícil de achar, é mão de obra especializada, tá? Porque as marmorarias são poucas que fazem, e as pessoas precisam saber fazer isso aqui, ó, que é a meia esquadria. Aqui eu deixei um exemplo, que são essas quinas perfeitas, ó. Você consegue ver que eles escondem muito bem a emenda de uma pedra com a outra, através de um processo de desgaste das duas pontas, e eles deixam quase só a capinha do esmalte ali, e ele consegue dar esse encaixe perfeito. Então tem que ser uma mão de obra muito especializada. Mas a minha opinião é que vai crescer muito o porcelanato, tá? Um material muito resistente, muito bonito, muito versátil e com leque infinito de cores. Então eu acho que a tendência é o porcelanato começar a dominar o mercado aí de pias, bancadas e brigar bastante com mármore e granito. Inclusive a gente que é aqui de Campo Grande já tem muitas marmorarias que já estão fazendo esse tipo de serviço e alguns azulejistas. Acredito que em cidade de interior é um pouco mais difícil, mas é uma coisa que vai crescer se você trabalha com obras, se você já mexe com azulejo ou tem uma marmoraria, vale a pena ficar de olho porque o porcelanato é um grande cara que vai dominar o mercado. Você pode ver pelas indústrias, né? Hoje as peças, elas estão mais retangulares,
Se você vê porcelanato de 1,20, 1,50, 1 metro que seja, por 50, por 60, então já é um tamanho muito bom para você fazer uma bancada. E o resultado fica muito parecido. Eu já vi pia esculpida de mármore em calacata e eu vi um porcelanato imitando calacata, era idêntico, você não consegue ver a olho nu a diferença de tão perfeito que está a imitação do porcelanato. Então é isso, galera, acho que agora você consegue ter uma noção dos 4, tá? Em resumo, o granito é mais barato e tem aqueles pontinhos, o mármore tem os rajados e remete àquela coisa do glamour, aquela coisa mais chique, né? O porcelanato tem um custo-benefício muito bom. E o topzão ali, se você quer um negócio de primeira hoje, que as marmoraria a maioria trabalha, não é tão difícil de achar uma mão de obra, que vai ficar uma coisa fina, com os pontinhos brilhosos ali, um catálogo gigante de opções, que é o indicado top das galáxias, você vai de pedra sintética, milestone, celestone, enfim, a base de quartzo. E caso você goste ali, queira dar uma enxugada no valor e queira uma coisa com qualidade boa, vai de porcelanato. Valeu, galera! A gente se vê no próximo vídeo. Espero que esse tipo de conteúdo faça sentido para você. Deixa aqui seu comentário com sugestões, se o quadro tá legal, se não tá. Deixa também a sua dúvida, que a gente com certeza vai responder ou vai fazer um novo vídeo para poder te ajudar. Estamos à sua disposição. Valeu, deixa o like, compartilha, comenta e até a próxima. Valeu!